E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem fazer-lhe mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo-lhes as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor que tem toda a autoridade, estende a mão sobre cada um de nós essa noite e nos abençoa da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar de autoridade. Autoridade é algo outorgado por uma autoridade superior a você. Outorgado significa que alguém pode dar autoridade para outra pessoa. É algo conquistado. Alguns ditados populares sobre autoridade, fáceis para você vai lembrar: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou a gente fala assim: nossa, fulano é autoridade no assunto. É quando alguém entende bem, sabe, um mestre, um doutor na sua área. A pessoa se conhece tanto, estudou tanto que ela se torna autoridade no assunto. Mas a autoridade é algo conquistado e algo outorgado. Por exemplo, uma autoridade superior, ela dá autoridade para aquela pessoa. E autoridades, meus irmãos, elas devem ser respeitadas, independente se você gosta dessa autoridade ou não. Desrespeitar uma autoridade é feio. Eu vejo quando aqueles jogadores que estão começando a ficar famosinhos, sabe? E daí o técnico tira ele, já viu? Ele sai revoltado, xingando o técnico. Aquilo é feio. Eu não gosto daquilo. Até ontem, conversando com alguns amigos sobre futebol, e daí, se o Neymar for para o nosso time, vai ser bom. Deu outro falando assim: não vai ser não. Ele não respeita ninguém, ele não respeita o técnico. É feio desrespeitar autoridades. Meus irmãos, a autoridade dos pais, por exemplo, é uma autoridade que deve ser muito respeitada. E é feio também desrespeitar os pais. E filhos que estão aqui, eu dou um bom conselho para você: desrespeitar o seu pai é a mesma coisa que desrespeitar a Deus. Desrespeitar uma autoridade outorgada por Deus é sim desrespeitar a Deus. Toda autoridade, infelizmente, ela é falha. Os pais, eu como pastor, isso deve ser motivo para a gente não idolatrar uma autoridade, mas também olhar para ela com um olhar de misericórdia, porque ela pode falhar. Mas hoje nós vamos falar de alguém que tem toda a autoridade.
No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada. Jesus tem toda a autoridade, e diferente de nós, autoridades humanas falhas, Jesus não falha, e Jesus tem uma autoridade total. Mesmo alguém doutor em uma área, que é autoridade naquela área e ainda não sabe tudo, Jesus é diferente, ele sabe tudo e ele tem autoridade sobre todos. No batismo que nós estamos vendo aqui sequencialmente, Jesus foi ungido pelo Espírito, e ali, quando ele é ungido pelo Espírito, ele recebe essa autoridade para cumprir o seu ministério. Então hoje nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus tem autoridade para ensinar a palavra. Jesus tem autoridade contra os demônios, e Jesus tem autoridade sobre as doenças. Ele é autoridade total sobre o ensino, sobre os demônios e sobre as doenças. Dizer que ele tem autoridade significa então o quê? Que ele manda e obedece quem tem juízo. É interessante, essa noite nós vamos ver que os demônios têm juízo, obedecem Jesus. As doenças têm juízo, obedecem Jesus. O grande questionamento para nós hoje é se eu e você tem juízo. Meus irmãos, semana passada nós falamos que Jesus, ele foi expulso de Nazaré. Na sua própria região, eles não queriam o ensino dele, eles mandam ele embora, e ele volta para Cafarnaum, para a Galileia dos gentios. Por quê? Lá eles gostam de Jesus, eles querem ouvir sobre Jesus. Jesus é bem-vindo. E Jesus, como um bom judeu, sábado ele vai para onde? Sinagoga. Assim como nós, na nova aliança, como um bom cristão, sábado, domingo nós vamos para onde? Para a igreja. Meus irmãos, em Nazaré, Jesus ele leu Isaías 61. Ele leu que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu ele para evangelizar os pobres, enviou ele para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito estava sobre ele, ungiu ele para pregar, libertar e dar vista aos cegos. Agora nós vamos começar a ver o Evangelho de Lucas, Jesus colocando em prática o que ele foi chamado para fazer. Primeiro eu quero falar então da autoridade de Jesus para ensinar a palavra. No versículo 32, diz que as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Doutrina, uma palavra grega chamada didaquê. Didaquê significa doutrinar alguém, ensinar alguém, uma conversa onde você instrui as pessoas sobre determinado ensinamento. Sim, meus irmãos, Jesus dava prioridade para ensinar doutrinas. Se você não sabe o que você crê, você não sabe, não consegue crer de todo o coração naquilo que você não sabe. Nós só conseguimos praticar, nós só conseguimos amar se nós conhecemos aquilo que nós dizemos que nós amamos e que nós cremos. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos 10,14, ele fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão crer se nunca ouviram? Ou seja, a vida cristã, a fé cristã, não é só conhecer doutrinas, mas é também conhecer doutrinas. E o próprio Senhor Jesus ensinava doutrinas. Quais doutrinas você lembra da fé cristã básica que nós precisávamos saber? Você conhece a doutrina da justificação pela fé? Você conhece a doutrina da eleição? Você conhece a doutrina da providência de Deus? Você conhece a doutrina das duas naturezas de Cristo numa só pessoa? Todo cristão tem que conhecer doutrinas, porque você não pode crer e não pode amar aquilo que você não conhece. Então, meus irmãos, Jesus sim ensina doutrinas. No Evangelho de João há uma doutrina chave que Jesus ensina: a sua encarnação. Jesus passou, o evangelista João, ele passou todo o Evangelho ensinando prioritariamente uma doutrina: a encarnação de Cristo. Ele, como Deus, se tornou homem, e essa é uma das principais que a gente devia saber. E dali Jesus é onde ele fala os 7 eu sou, onde ele vai dizer, por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida.
A que eu mais gosto dos eu sou, talvez, é quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então Jesus, meus irmãos, está aqui com toda a sua autoridade ensinando doutrina. E por que ele falava com autoridade? Porque Jesus é a própria doutrina, é a própria palavra encarnada. Então ele sabe o que está falando, ele é autoridade no assunto. Ele que deu a lei, por exemplo, para Moisés no Velho Testamento, ele que com a sua palavra criou todas as coisas, ele que é o tabernáculo, o Espírito Santo tabernaculado, a palavra de Deus encarnada. Jesus ensina com toda a autoridade, e agora ele está na terra como homem, obedecendo aquilo que Adão e Eva falharam, e eu e você falhou em obedecer. Jesus doutrinava, mas vai dizer também, meus irmãos, que ele também pregava. Por exemplo, o versículo 44 fala: pregava nas sinagogas da Judéia. Doutrinar e pregar é a mesma coisa, mas é diferente. Calma que eu explico para você. Seria mais ou menos o que a gente tem na nossa igreja presbiteriana, a escola bíblica de manhã e o culto à noite. Na escola bíblica é onde você vem aprender a Bíblia, você vem aprender doutrinas, e no culto você vem ouvir a pregação. Jesus usava esse meio, e as multidões estavam gostando tanto de ouvir Jesus. Imagina, o próprio Deus encarnado pregando para as pessoas. E no versículo 42 diz que eles procuravam e instavam: Jesus, fica aqui conosco, não vai embora não, estava tão bom Jesus ali. Mas Jesus responde, meus irmãos, algo como se fosse a sua prioridade, a sua urgência. Ele fala no versículo 43: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, foi para isso que eu fui enviado. Jesus tem um sentimento de urgência para pregar o evangelho. Jesus, ele não veio para suprir a carência da multidão. Jesus, ele não veio para suprir as nossas carências e atender a gente. A urgência de Jesus é anunciar o evangelho. Eu estava pensando, ouvindo isso, parece que com os anos a gente vai perdendo isso. Foi assim com você? Eu, quando converti, eu tinha essa urgência no meu coração. Até quando eu vim para cá em 2022 nessa igreja, eu estava pensando a urgência que tinha, né? Eu lembro que eu mandei fazer 2.000 folhetos. Saía eu, Kaique, aí no Santa Maria, Saraiva, Santa Mônica, batendo na porta da casa das pessoas, entregando folheto, convidando as pessoas para a igreja. A Xera até um dia falou para mim assim: olha, você vai sair com os meninos, você vai aonde? Falou: vou na praça. Ela falou assim: você vai fazer um acordo comigo, você não vai evangelizar. Mas por quê? Porque você vai evangelizar e não vai olhar os meninos. Parece que com o passar do tempo, as lutas da vida vai tornando tão difícil que a gente vai perdendo o sentimento da urgência e daquilo que é prioritário. Mas Jesus não perde o foco. As multidões querem ele perto, está gostoso ficar com Jesus, mas Jesus fala: não, eu preciso ir para outras cidades, porque a minha prioridade, a minha urgência, e para isso que eu vim pregar o evangelho para eles. Meus irmãos, ele veio pregar o evangelho, porque a maior necessidade das pessoas não é ter uma cura. A maior necessidade das pessoas, meus irmãos, é conhecer o evangelho. Por quê? Porque se a pessoa não entende, não conhece o evangelho, ela não tem salvação. Se você não entender por que você precisa de Cristo, e que Ele é mais importante do que a sua própria vida, você pode ser curado, você pode ter uma vida muito próspera, mas se você não tem Cristo, não entregou a sua vida para Ele, você está perdido eternamente. Então Jesus sabe da prioridade, sabe da urgência, e Ele vai pregar o evangelho. Diante disso, meus irmãos, eu tenho que perguntar para você: você conhece bem o evangelho? Você tem um pouco desse sentimento de urgência? Nossa, eu tenho que pregar para aquele familiar meu. Nossa, gente, eu tenho que falar do evangelho para aquela pessoa. E você conhece o evangelho para poder explicar o evangelho para alguém? Você tem condições? Eu lembro de uma vez uma pessoa veio conversar comigo e eu comecei a evangelizar ela, e ele falou assim para mim: o que é a verdade? Eu falei: nossa, colocou a bola na marca do pênalti. Se alguém perguntar para você o que é a verdade,
o que é o Evangelho. Você tem condições de explicar para ela? Deveria ter. Mas se você não tem condições, quero te dar uma boa notícia. Se você quer aprender mais o que é o Evangelho, talvez você já tenha condições de explicar o Evangelho, mas você fala assim: pastor, eu quero aprender mais. Em janeiro nós vamos ter o curso O Evangelho. 4 semanas, 4 quartas-feiras, a partir do dia 7 de janeiro, baseado no livro Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho. Venha, para você aprofundar o seu conhecimento no Evangelho, porque as pessoas precisam do Evangelho, e nós devemos estar com o Evangelho na ponta da língua, para contar o Evangelho para as pessoas. Essa é a prioridade de Jesus. Porque, meus irmãos, você sabia que nós, os cristãos, porque nós estamos debaixo da unção de Cristo, Ele é o ungido, nós também estamos aptos e podemos pregar o Evangelho? Sabia disso? Sabia que por nós estamos debaixo da unção do Senhor Jesus Cristo, nós crentes também estamos aptos para pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho não é só para mim que estudei um curso de teologia. Afinal, apesar hoje é o dia do teólogo, tá? Depois você me parabeniza. O Lucas Roberto também. Não é só para nós que fizemos um seminário. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é para todo crente que recebeu o Evangelho. E agora, porque conhece o Evangelho, está apto para compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Mas há algo importante. Não apenas conheça o Evangelho, viva o Evangelho. Senão você não terá autoridade para pregar e falar dele. Conheça e viva. Meus irmãos, então Jesus é autoridade na palavra. E se Ele é autoridade na palavra, isso significa que nós devemos nos submeter à sua autoridade. Nós devemos nos submeter a Jesus. Porque desobedecer a Jesus é aquilo que Provérbios fala, é loucura, é falta de juízo. E obedecer a Jesus é sabedoria. Se Ele tem autoridade na palavra, nós devemos nos submeter à sua palavra. Mas também, meus irmãos, Jesus é autoridade sobre o mal. Versículo 33 fala que dentro daquela sinagoga tinha um homem possesso de um espírito imundo. Meus irmãos, demônios podem dominar fisicamente as pessoas. De acordo com a abertura que algumas pessoas dão para o demônio, dão para o diabo, demônios sim, eles podem dominar a vida das pessoas. E perceba que, mesmo frequentando uma sinagoga, mesmo frequentando um lugar que fala de Deus, mas aonde Jesus não é o Senhor, aonde não prega o Evangelho, mesmo se naquela religião, mesmo se naquele lugar fala de Deus, se Jesus não é o Senhor, Deus não está ali. Às vezes a gente vê assim: nossa pastor, mas aquela religião fala tanta coisa boa, aquela ONG fala tanta coisa boa, faz tanto bem para as pessoas. Se Jesus não é o Senhor daquele lugar, os demônios também estão naquele lugar. Então aqui ele está dentro da sinagoga, endemoniado. Meus irmãos, no ministério de Jesus nós vamos ver que é algo recorrente. No versículo 41 fala que não foi só aquele não. Depois disso, no versículo 41, que de muitos saíam muitos demônios. Quando Jesus estava na terra, meus irmãos, era algo recorrente, acontecia direto. Jesus explica por quê. Em Lucas capítulo 11, não precisa abrir não, versículo 21 e 22, Jesus ele conta uma parábola, e Jesus fala que o diabo é como se fosse um valente, e esse valente tem uma armadura. Mas Jesus fala que para que as pessoas sejam libertas, é preciso alguém mais valente do que o valente para libertar as pessoas. Jesus estava na terra, meus irmãos, desarmando, tirando a armadura de Satanás. Por isso que naquela época, uma quantidade grande de demônios se manifestavam, mais do que hoje. Porque naquela época Jesus estava amarrando o valente, como diz em Marcos 3:27. Jesus na terra estava amarrando o valente, tirando a armadura dos demônios. Então por isso que naquela época havia uma manifestação na presença de Jesus mais forte de demônios do que hoje. Mas não quer dizer que os demônios ainda não se manifestem hoje. Meditando nesse texto,
Eu estava tentando contar quantas vezes eu tive que lidar com uma pessoa endemoniada. Foram poucas. Talvez enche a minha mão, talvez umas 5 vezes. Poucas vezes. Porque como o valente foi amarrado por Jesus, como ele foi tirado a sua armadura por Jesus, como Jesus diz em Lucas 11, 21 e 22, hoje o diabo atua de uma maneira mais sutil. Ele atua hoje no pensamento das pessoas. Ele atua hoje não mais muito fazendo com que uma pessoa fique estribuchando no chão, embora isso possa acontecer. Ele atua hoje cegando o entendimento das pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século, em minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. O diabo cega ainda as pessoas. Meus irmãos, e algo muito curioso aqui, é que os demônios conhecem Jesus. As afirmações dos demônios são corretas. Olha o versículo 34 que eles falam: vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. No versículo 41 diz que eles falam: tu és o Filho de Deus. E no final diz que Jesus fala que eles sabiam que ele era o Cristo. Que curioso, meus irmãos, as afirmações dos demônios são corretas. Jesus é sim o Santo de Deus, Jesus é sim o Filho de Deus. Eles conhecem o mundo espiritual, mas os demônios estão condenados para sempre, aqueles que se rebelaram, porque Jesus não veio salvar anjos caídos, ele veio salvar humanos caídos. Por isso que ele se torna um homem para salvar homens, e não se torna um anjo para salvar anjos. Não há oportunidade de salvação para os anjos que caíram, mas há oportunidade de salvação para humanos caídos como eu e você. Meus irmãos, então aqui a gente vê aquilo que Tiago disse no capítulo 2, versículo 19. Tiago, lá na sua carta, ao ele confrontar a vida dos cristãos que dizem ter fé sem obras, ele pega e pergunta assim: você crê em Deus? Você diz que é crente? Em Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes muito bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, um cristão sem obras, que só diz que tem fé, mas não pratica a sua fé, que não vive o Evangelho, os demônios estão melhor do que ele, porque crê e treme diante de Deus. Jesus, meus irmãos, manda os demônios embora. Jesus não fica dialogando com eles, entrevistando os demônios. Jesus não perde tempo com o demônio, porque a prioridade de Jesus era pregar o Evangelho e abençoar as pessoas. E Jesus está cumprindo aquilo que ele leu na sinagoga em Nazaré, que o Espírito de Deus estava sobre ele para libertar os cativos. Ele está libertando aqueles homens oprimidos pelos demônios. Então você às vezes sente opressão demoníaca? Use a autoridade do nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Você, se está debaixo da autoridade de Cristo, você tem sim, meu irmão, crente no Senhor Jesus, autoridade para expulsar os demônios. Às vezes nós precisamos mandar os demônios embora da nossa vida, que eles querem atrapalhar a nossa vida. Nós não negligenciamos a batalha espiritual. Às vezes os demônios querem atrapalhar a nossa igreja, e nós precisamos mandar os demônios embora da nossa igreja. Você acha que os demônios estão satisfeitos com a nossa igreja estar indo bem? Não estão. Você acha que o diabo está satisfeito se você está buscando a Deus, buscando santificação, buscando a palavra? Não estão. Então use o nome que está acima de todo nome. Às vezes eu estou no meio da noite, às vezes, talvez uma vez ao mês, e sinto uma opressão. E eu tenho um hábito que eu pego e falo o nome de Jesus 3 vezes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Sharon às vezes acorda. O que está acontecendo? Só estou mandando os demônios embora. Vamos voltar a dormir. Porque os demônios tremem diante do nome de Jesus, e eles tentam sim nos atacar. Porque, meus irmãos, a nossa luta é sim espiritual.
O apóstolo Paulo diz na sua carta em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Nós estamos chegando um pouquinho mais cedo. Se você quer se juntar a nós, chegue para orar por o culto, para que o diabo não impeça de ninguém chegar ao culto. A nossa luta é sim contra as forças espirituais do mal. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus, para que a gente possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Por isso que você, meu irmão, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que buscar uma vida de santificação, tem que prestar o seu culto devocional a Deus. Você tem que se armar para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Mas não adianta você mandar os demônios embora se você os atrai vivendo em pecado. Não adianta. Se você os atrai vivendo em pecado, desobedecendo a palavra de Jesus. Meus irmãos, mas Jesus tem autoridade. Agora nós vamos ver também sobre as doenças. No versículo 40 diz que veio gente com todo tipo de enfermidade e moléstia. Pensa numa aí: micose, câncer, hanseníase, naquela época tinha muito leproso, né? Todo tipo de doença. É importante que a gente saiba uma coisa e lembre de uma coisa que você já sabe: as doenças é consequência do pecado, tá? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então só entrou os parasitas, as bactérias, os fungos, os tumores, porque nós somos pecadores. Então ali tinha muitos pecadores sofrendo a consequência dos seus pecados. Então as doenças, elas têm algo pedagógico na nossa vida. As doenças mostram que nós somos pecadores, e as doenças mostram que nós devemos correr para Jesus, porque é as doenças que levam as pessoas até Jesus. E daí, as doenças aqui, elas cumprem também um papel que Jesus, ao curar aqueles doentes, a mostrar o seu poder e a sua compaixão, as pessoas glorificam a Jesus. E ele cumpre o seu ministério, mostrando que ele teria autoridade para expulsar os demônios e libertar as pessoas que estavam doentes. Jesus cura, meus irmãos, qualquer doença. Aqui é importante a gente pensar também no período dos apóstolos, Jesus e apóstolos, para os nossos tempos. Meus irmãos, como foi com Jesus é diferente. Jesus ungido pelo Espírito, Jesus tinha uma comunhão com o Pai que nenhum homem teve. Era diferente. Deixa eu tentar contextualizar você. Jesus, se ele viesse hoje, se ele fosse lá na medicina, lá no hospital da UF, se Jesus chega lá, estaria todo mundo de alta, perna quebrada, câncer terminal, tudo que você pensar, estaria no mesmo momento, se ele quisesse, todo mundo de alta, e não precisava nem fazer fisioterapia não. No período dos apóstolos, meus irmãos, nós vemos que também é diferente. O apóstolo Paulo, ao defender o seu apostolado, em 2 Coríntios 12, ele fala que as marcas de um apóstolo estavam sobre ele, que era o poder de fazer sinais e maravilhas. Mas você fala assim: pastor, e hoje? Obviamente que Jesus é o mesmo. Jesus cura hoje, mas, meus irmãos, uma análise simples, nós vemos que não era como Jesus. Mas Jesus continua curando hoje por meio da sua igreja, por meio da autoridade que ele outorgou à sua igreja. Tanto que Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15, fala que se tem alguém doente, você deve chamar os presbíteros para ir orar na sua casa. Então já quero dar um conselho: chama os presbíteros para ir na sua casa orar por você. Começa a usar os irmãos. Jesus continua curando, mas é diferente dos tempos de Jesus, meus irmãos. Eu sempre oro pelos enfermos, eu sempre vou nas casas, eu sempre vou nos hospitais. Essa semana eu vou no hospital visitar um enfermo que não é crente, vou orar por ele. Mas, meus irmãos, algumas vezes Deus me usa para curar alguma pessoa, por meio da oração, Ele que cura. Mas algumas vezes a pessoa morre. Com Jesus não era assim, meus irmãos.
Jesus não tinha o si. Com os apóstolos também, a gente vê isso diminuindo depois na vida dos apóstolos. Então não podemos pegar esse texto e pegar e falar que Jesus vai curar todo mundo. Não, ele continua curando por meio da oração, usando os meios ordinários da medicina, por meio da oração do seu povo, se ele quiser. A época, meus irmãos, que Jesus estava na terra, estava marcando também uma nova humanidade. Jesus estava dando ali uma palhinha de como que era o reino de Deus, como que é na eternidade. Como que é na eternidade? Não tem demônio atrás da gente, perturbando a gente, não tem doença. Então a presença de Jesus na terra está mostrando, ele inaugurando a nova humanidade, a nova Jerusalém, onde não tem doença. Mas é interessante que Jesus, ele cura individualmente uma pessoa. Vocês perceberam quem foi? Acompanhe comigo o versículo 38. O versículo 38 diz o seguinte: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Aqui a gente vê Jesus com a sua compaixão, com o seu serviço, e como Jesus trata as pessoas também individualmente. Ele cura as multidões, mas ele vai na casa de uma pessoa. Ele vai na casa de uma pessoa, e esse verbo inclinando-se, meus irmãos, está falando que Jesus fez assim, ele se inclinou para servir aquela mulher, como se fosse um garçom servindo a mesa, como se fosse os filhos. Não sei se você faz isso, você chega cansado em casa e fala: filho, tira meu sapato, e daí os seus filhos se inclinam para te servir. Meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, cheio de compaixão, e se inclina para servir aquela mulher. Vai dizer que a febre estava alta, a febre foi embora, e naquele mesmo momento ela passou a servir eles, mostrando para nós que todo aquele que foi servido por Jesus, todo aquele que foi salvo por Jesus naquela cruz, todo aquele que foi abençoado por Jesus, agora quer servir Jesus, por gratidão, por amor. Me estranha muito uma pessoa que se diz que foi servida por Jesus, que creu nele e não busca servi-lo, fazer algo por ele e para ele. Que Salvador maravilhoso nós temos, meus irmãos. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É por isso que a igreja sempre avança. É por isso que desde o primeiro século a igreja foi tão perseguida pelo Império Romano. Os cristãos eram jogados no Coliseu para serem mortos. É por isso que a igreja ela começou a crescer e depois ela deixou a sã doutrina, mas Deus trouxe ela de volta para as Escrituras na Reforma Protestante. É por isso que o Evangelho vai avançando, porque Jesus tem toda a autoridade. Que Salvador grande e poderoso nós temos. Você está com medo de quê? Se o seu pastor, o seu Salvador, o seu Deus tem toda a autoridade. Alguma doença? Clame por Ele. Ele tem a última palavra. Estava pensando nessa meditação, a minha sogra, os médicos já falaram que ela ia morrer umas 3 vezes. E já tem uns 40 anos que o primeiro médico decretou a morte dela em poucos meses. Ela tem mais cirurgia no coração do que eu tenho obturação no meu dente. Mas ela está viva, por quê? Porque Jesus tem autoridade, quer que ela viva. Ele tem a última palavra. Doenças, clame por Ele. Opressão espiritual, clame pelo nome dEle. Os demônios tremem de medo de Jesus. E a palavra dele? Você a reconhece?
Ou alguma coisa, alguma área na sua vida que está em desconformidade com a palavra de Jesus. Porque não adianta você falar que é crente se Jesus não tem toda a autoridade sobre a sua vida. Se você não obedece a Jesus, se você não considera a palavra dele como autoritativa sobre a sua vida, você está pior do que os demônios, porque os demônios obedecem a Jesus. Então eu pergunto, meus irmãos, há alguma área na sua vida que está em desconformidade com a palavra de Jesus? Você vai ter juízo? Por quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu termino, meus irmãos, lembrando da nossa herança bendita, que um dia nós ficaremos livres de toda doença, um dia nós ficaremos livres de toda opressão demoníaca, um dia, meus irmãos, nós não teremos mais esses problemas. Por quê? Eu quero que você abra comigo agora em Isaías 53, para a gente saber por quê. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou na projeção. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque, meus irmãos, Jesus foi moído naquela cruz. Porque naquela cruz Ele levou o castigo que nos traz a paz. Porque naquela cruz Ele levou as consequências do nosso pecado, que são as doenças e morte. Porque Ele levou tudo sobre si. Mas Ele venceu a morte ressuscitando no terceiro dia. Por causa disso, um dia nós não teremos mais doença e nenhuma opressão. Então o que nós devemos fazer hoje? Obedecer àquele que tem toda a autoridade e pregar o Evangelho, porque aquele que não ouvir e não crer no Evangelho será condenado, mas aquele que receber o Evangelho no seu coração e crer será salvo. Você vai obedecer a Jesus? Oremos.